E aí, gente, quinta-feira temos algumas notícias para falar sobre o Grêmio, contratação, saídas, reunião até a madrugada de ontem e o jogo Grêmio e São Luís que terminou 2-2 com estreias. E vamos falar sobre tudo isso agora aqui na sua Hora de Grêmio, falando de Grêmio no YouTube. Convido a vocês para ficar até o final do vídeo para vocês não perderem nada sobre os assuntos, porque temos muitos assuntos para agora. Solta a intro! E aí, gente? Pois é, temos muitos assuntos para esse vídeo, mas vamos ao primeiro deles, que foi o empate do Grêmio ontem contra o São Luís. Sim, o Grêmio saiu ganhando numa bela bola do Darlan enfiada e o Léo Pereira fez o primeiro dele com a camisa profissional do Grêmio. Um belo gol do Léo Pereira, um golaço, diga-se de passagem. Daí depois o Grêmio toma a virada do São Luís, uma virada espetacular num golaço de fora da área. Muitos falaram, eu vi muitos jornalistas falando que aquele chute da entrada da área o Breno deveria ter pegado. Gente, aquilo ali é tipo de defesa de milagre. Se o Breno pega aquela bola, teria sido mais um milagre operado pelo Breno nos últimos dias, porque o chute vem a queima-roupa na frente dele, ela dá uma pequena desviada no ar, assim, ela pega um efeito no ar, assim, vai no contrapé dele, ele tenta voltar, mas não tem como. Se o Breno tira aquela bola, gente, com certeza ela teria que ser considerada uma das defesas mais bonitas da era Grêmio, porque se o Breno pega um chute daqueles da entrada da área, um chute de peito de pé, com potência do jeito que foi, ela pegando um efeito no ar, saindo da direção dele, ele tentando se esticar, se ele pegasse aquela bola, daí, meus amigos, se aquilo foi falha, eu não sei mais o que é milagre. Gente, depois o Grêmio empata logo em seguida com o Léo Chu, primeiro gol do Léo Chu também voltando do empréstimo ao Ceará. Tivemos a estreia também de Vitor Bobsin no meio, só que o Vitor Bobsin jogou fora de posição. Pois é, o Vitor Bobsin jogou fora de posição. Jogaram ele, Lucas Silva e Darlan. Ele às vezes era um homem mais adiantado, ele às vezes recuava para ser o terceiro homem ou o primeiro homem na frente da zaga, mas ele não jogou nunca na posição dele, de origem. E isso prejudicou o primeiro jogo do Vitor Bobsin, que mesmo assim teve algumas boas participações, ele se movimentou, mas não julguem a participação do Vitor Bobsin, ou, por exemplo, se o Vitor Bobsin é bom pelo jogo de ontem, porque não mostra o que o Vitor Bobsin pode ser, diferente do Lucas Araújo, que jogou o primeiro jogo muito bem, depois decaiu. O Lucas Araújo, eu ainda confesso que eu queria que ele ficasse no Grêmio, não fosse emprestado, mas a direção está decidindo emprestar o Lucas Araújo. Então, mas não condenem a atuação do Vitor Bobsin, porque ele jogou fora de posição e mesmo assim ele apareceu, ele ia buscar jogo. E daí tivemos outra estreia também, que foi a de Elias Manuel Elias, que pelo menos há 6 meses aqui nesse canal a gente pede Elias no time profissional do Grêmio, e ontem aconteceu finalmente. Ele no início do jogo, ele estava meio fora do jogo, assim, meio... Daí depois ele entra no jogo, ele pega uma bola na entrada da área, assim, que ele domina, tira o marcador e bate. Aquela bola, foi um pecado aquela bola não entrar. O goleiro do São Luís fez uma defesaça no chute do Elias. Depois ele entra no jogo, mas ainda também muito abaixo do Elias que a gente espera. Também fora de posição. O Elias é jogador de lado. A característica principal dele é o lado
procurando o fundo. Ele jogou fora de posição também, ele está aprendendo aquela região do campo. Então também não julguem o Elias, porque ele promete muito com a camisa do Grêmio, se tiver o devido espaço. Gente, falado sobre o jogo de ontem, vamos agora à contratação. Sim, o Grêmio está praticamente certo com o Thiago Santos, volante de 31 anos, lá do Dallas FC. Mesmo time de Bressan, Felipe Mediolaro e do André Zanota. O Thiago Santos saiu do Palmeiras para o Dallas por $1 milhão e o Grêmio está contratando ele agora por $1,5 milhão, 3 anos de temporada, um volante de 31 anos. E aí, gente? A gente sonhou com Rafael Carioca, sonhamos com o jogador, o volante paraguaio lá, que agora eu esqueci o nome, falhou o nome. E acordamos com Thiago Santos. Gente, isso não existe. Isso não existe. A gente estava sonhando com Rafael Carioca e Vila Sante, agora lembrei o nome dele, e vamos acabar com o Thiago Santos. Gente, não. Não, isso não. O Grêmio realmente no seu elenco não tem aquele volante, o cão de guarda, o marcador. O Thiago Santos é esse volante. Eu estou dizendo que o Thiago Santos é horrível? É terrível? Não. O Thiago Santos é de médio para bom jogador, mas é jogador nota 5, nota 6. E que o presidente Romildo Bolzan disse que não iria contratar mais jogador nota 5, nota 6. E o Thiago Santos está aí. Está prestes a ser anunciado a qualquer hora, a qualquer momento, contrato de 3 anos com 31 anos, $1,5 milhão. Gente, as redes sociais estão indignadas. Muitos já estão criando o Thiago Santos não. Ontem, na coletiva depois do jogo, a hashtag mais usada na coletiva era Thiago Santos não. Thiago Santos não. Nos grupos do WhatsApp que nós estamos, Thiago Santos não. Eu não vi uma pessoa nos grupos do WhatsApp que a gente está, ou na nossa comunidade aqui no YouTube. A gente fez uma votação aqui na comunidade. Se você não viu, vá lá ver. O percentual foi escrotamente não a favor de Thiago Santos. Thiago Santos não. Ele foi o principal assunto do Twitter ontem, com a hashtag Thiago Santos não. E será que o Grêmio, será que o presidente Romildo Bolzan novamente vai desafiar a torcida do Grêmio? E mais, contradizer as próprias palavras do presidente, o qual eu já disse ontem e já digo hoje novamente. Não confio mais nas palavras do presidente Romildo Bolzan. Sim, eu não confio mais. Toda notícia que chegar através do presidente Romildo Bolzan a mim, eu vou esperar 48 horas no mínimo para divulgar a notícia, porque pode ter uma reviravolta a qualquer momento. O presidente fala que há uma voz presidencial, se tem uma voz presidencial, há uma voz presidencial. Não iremos contratar o Rafinha e ele traz o Rafinha. Isso não pode acontecer. O Rafinha chegou e a torcida abraçou. O Thiago Santos vai chegar e a torcida vai abraçar. Ou não também. Provavelmente não. Gente, o primeiro erro que ele tiver em qualquer jogo, ele vai ser crucificado. A torcida irá invadir as redes sociais dele. Podem ter certeza. Então por que trazer um cara que a torcida de antemão já diz que não? Se é para trazer o Thiago Santos, então eu preferisse que ficasse com o Michel, então, digamos. Por que trazer o Thiago Santos? Não dá para entender. O fato é que o Grêmio está a poucas horas de anunciar o volante Thiago Santos. 31 anos, 3 anos de contrato, $1,5 milhão, junto ao Dallas FC, time de Bressan,
time de Felipe Mediolaro e time de André Zanotta. Então, gente, essa é a contratação do Grêmio. Volante, 31 anos, Thiago Santos. Não tem muito mais o que falar, né? Não tem o que falar. O que a gente espera? A gente espera que pelo menos ele não comprometa. Se ele vier e jogar, que ele não comprometa. Porque a partir dos primeiros erros que ele tiver, a torcida não vai perdoar. Nem ele, nem Romildo, nem Renato, nem qualquer um do Grêmio. Depois de Rafinha, o Grêmio anuncia o segundo reforço para a temporada. Thiago Santos, de 31 anos, volante de marcação de contenção. E aí, o que vocês acham? O Grêmio também anunciou a saída de Tassiano para o Bahia. Muito provavelmente também vamos ter a saída de David Braz ao Fluminense. David Braz jogou ontem e pode ter feito a sua despedida com a camisa do Grêmio. É o que tudo indica, ele vai para o Fluminense. Outros 2 jogadores que também jogaram ontem e provavelmente se despediram com a camisa do Grêmio foram Vitor Ferraz, insuficiente, e Everton. Todos os 2 também devem ser liberados. Everton pode ter uma proposta a qualquer momento da Arábia Saudita, sim, e ele vai ser negociado com a Arábia. Vitor Ferraz, ao que tudo parece, pode ter proposta do Atlético Paranaense, pode ter proposta da Chapecoense e pode ter propostas do Bahia também para o Vitor Ferraz. Vamos esperar. Tassiano já foi, David Braz muito perto também de assinar com o Fluminense até final do ano por empréstimo. Estão saindo. Pelo menos os jogadores que a torcida do Grêmio estava pedindo, implorando para que saísse, estão saindo. Estão saindo. Aos poucos, mas estão saindo. Tudo indica que Vanderlei está muito perto também de acertar a sua saída definitiva do Grêmio. Sim, a gente tem uma informação que um time do Paraguai está muito interessado no Vanderlei e ele pode sair em definitivo lá para o Paraguai. A gente ainda não conseguiu apurar essa notícia completamente, a gente também não tem o nome do time ainda. Essa notícia chegou, eu estou dando aqui só a especulação para você, não é nada oficial, a gente não tem o nome, a gente não tem o clube, a gente só sabe que se ele for em definitivo, contrato definitivo, ele não voltará para o Grêmio mais. Então, Vanderlei pode estar muito perto de ir para a Liga Paraguaia, mas ainda a gente não sabe o time, então a gente está apurando a notícia, a gente só está trazendo aqui a especulação. Mas pode sim que Vanderlei esteja de saída para o Paraguai, David Braz para o Fluminense, Vitor Ferraz para o Bahia também, junto com Tassiano, e quem sabe Everton para a Arábia Saudita. Essas são as novidades de saídas do Grêmio. Gente, último assunto do vídeo, reunião. Sim, o Grêmio ontem teve uma reunião que durou até às 5 horas da manhã, com toda a cúpula diretiva do Grêmio, inclusive com o Renato Portaluppi presente à reunião. Assuntos das reuniões que a gente conseguiu descobrir: contratações e saídas. Contratações e saídas. E mais, a gente tem uma informação que todas as contratações que o Grêmio estava administrando ou em conversas com jogadores que estavam em conversas estão trancadas. Estão trancadas até a definição do confronto contra o Del Valle. Se o Grêmio não for para a fase de grupos da Libertadores, as contratações faladas irão reduzir. Se o Grêmio for, a tendência é que sim, chegue pelo menos 1 ou 2 nomes de peso, realmente de relevância. É o que a gente tem, mas a gente sabe que agora, dos últimos dias, essas notícias que aconteceram, a gente não sabe em quem confiar no Grêmio mais. Mas o fato é que teve uma reunião ontem da cúpula diretiva inteira do Grêmio, inclusive com a presença do técnico Renato Portaluppi, sobre saídas e transferências. Logo depois disso, o Grêmio vazou, dizendo que as
que as conversas para chegadas de jogadores estão todas travadas. Todas travadas. Todas e qualquer conversa sobre chegada de jogador estão travadas até a definição do confronto contra o Independente Del Valle, que começa na próxima quarta-feira, lá no Equador. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhe o vídeo, que é muito importante para o canal. Se inscreva no canal também, estamos quase batendo 6.000 inscritos. Meu muito obrigado a todos. Essa foi essa Hora de Grêmio, falando de Grêmio aqui no YouTube. A gente volta a qualquer momento com mais notícias. Valeu, uma ótima quinta-feira. Fui!